aquele que é a razão de todos os poemas e canções que nós fazemos. Ele merece toda a nossa honra e toda a nossa glória. Hoje nós vamos ser alimentados pela Vitória Torres. Hoje ela vai abrir a Bíblia e vai estudar a palavra de Deus junto com você e comigo. Eu tenho certeza de que Deus vai abrir o seu coração e a sua mente, e você vai entender muito sobre esse momento especial de encontro com Deus, quando nós comemos e bebemos junto com Ele. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa e vai sair deste lugar bem mais próximo de Jesus do que quando você entrou. Vitória, que Deus te abençoe ricamente. Posso fazer uma oração com você? A gente vai fazer assim mesmo. Querido Deus, eu rogo, Senhor, a Tua bênção sobre a Vitória, sobre a vida dela, sobre os planos e sonhos dela. Mas nesse momento, Pai, eu também te peço que o Senhor a use com poder, como um instrumento nas Tuas mãos, para poder falar do Teu amor, para poder falar desses símbolos tão impressionantes, tão profundos e ao mesmo tempo tão simples, mas que refletem no comer e beber a história da salvação. Que a Tua graça esteja com ela, que o Teu Espírito Santo a use e que nós saiamos daqui alimentados por Ti, em nome de Jesus. E mais uma coisa, Pai, rogamos a Tua bênção sobre os dízimos, sobre as ofertas, e que os recursos que foram deixados aqui por corações gratos possam alcançar muitas pessoas com a Sua salvação, e que aquelas pessoas que tão alegremente ofertaram e dizimaram possam ser guardadas por Ti, sustentadas pela Tua mão poderosa, na confiança de que o Senhor cuida da vida delas. E abençoe a todos nós aqui nesta nave e também que estão nos acompanhando pelo YouTube, que saiamos realmente alimentados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém, obrigada. Boa noite. Acho que está funcionando o microfone, né? Deixa eu arrumar aqui minhas coisas, que essa minha Bíblia é grande. Certo. A gente vai ter algumas ilustrações hoje. Meus ajudantes estão trazendo aqui. Obrigada. Obrigada. Então, como o Mateus já falou, né, e o pastor também, hoje a gente vai estar falando sobre a ceia do Senhor, que é o tema da doutrina que a gente vai estar estudando hoje. Quando me convidaram para falar sobre a ceia do Senhor, foi até o pastor Branga lá no começo do ano, eu falei, poxa, ceia, né? Tem tantas outras crenças como Jesus, Espírito Santo, crescimento em Cristo, mas vamos lá. E como sempre, Deus me impressionou, né? E eu descobri que essa é uma crença maravilhosa e a gente tem muitas coisas para aprender com essa crença. E o que eu queria te perguntar, para você responder aí na tua cabeça, o que você pensa, o que vem na tua cabeça quando a gente fala de Santa Ceia? Eu confesso que a primeira coisa que eu penso quando falo em Santa Ceia é, gente, tem que deixar meu pé limpo. Tem que fazer a unha, tem que passar uma lixa ali embaixo do pé, porque não sei quem vai ver meu pé, tem que limpar o pé. A gente pensa naquele momento ali, escutar as pessoas cantando enquanto a gente está lavando o pé um do outro. A gente pensa, quem sabe, vai ter um lanchinho no meio do culto, né? Vai ter o suco, vai ter o pão. Eu não sei o que é que você pensa, mas talvez seja um pouco na linha do que eu penso, né? E eu quero hoje mudar o significado da Santa Ceia para você. Eu quero explicar, pedacinho por pedacinho, cada coisa que a gente pode aprender com a Santa Ceia e como esse ritual é muito especial para nós cristãos. A gente vai, então, dividir a Santa Ceia, né, em duas partes, que seria o lava-pés e a ceia. Acho que eu liguei aqui. E para a gente falar sobre isso, a gente tem que lembrar de uma história que aconteceu há muito tempo atrás, né? Que aconteceu lá no último dia da festa dos pães asmos, e era o dia da Páscoa. E então, Jesus ele manda 2 discípulos dele na frente, né, para prepararem a ceia na casa de uma pessoa lá, que a Bíblia não fala muito bem quem é,
mas eles foram preparar a ceia para que os discípulos pudessem ter a ceia da Páscoa todos juntos. E a Bíblia fala que quando eles chegam lá na casa, eles tiveram que subir as escadas, porque era um andar em cima da casa onde eles iriam celebrar a Páscoa, onde eles iriam comer a ceia. E quando eles chegam, pensa comigo, né? Eles chegam e eles sentam, e para a gente não é natural pensar em lavar o pé, né? Logo que a gente chega, porque a gente usa um sapato fechado, a gente não anda em lugar que tem poeira, que tem terra. Mas para eles era natural chegar num lugar e lavar os pés, porque eles andavam de sandálias, porque tinha muito pó, então eles sempre precisavam lavar os pés. E quem fazia isso era o servo mais humilde, porque, né, para lavar os pés é uma certa humilhação. Então sempre tinha um servo que ia lavar os pés. E quando eles chegaram lá, os discípulos sentaram e eles viram que não tinha servo. E ficou todo mundo quietinho, ninguém falou nada, né? Eu não vou ser o primeiro a levantar para lavar o pé de todo mundo aqui, eles ficaram na deles. E a Ellen White fala que Jesus esperou um tempo. Ele ficou esperando para ver se alguém ia levantar, se alguém ia tomar uma atitude, se alguém ia lavar o pé do outro. E a gente sabe que ninguém se levantou, ninguém tomou essa atitude, né? E como eu falei, naquela época era costume lavar os pés. Mas, na verdade, uma coisa que era comum lá da época deles era não mostrar nunca a sola do pé. Era meio que um símbolo assim errado, mostrar a sola do pé. E outra pessoa também não podia tirar a tua sandália, porque era um símbolo de humilhação muito grande de desamarrar a sandália do outro. E eu não sei se vocês se lembram, mas João Batista, ele disse em Marcos 1, do 7 ao 8, o seguinte: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Acho que agora faz mais sentido, né, esse verso. Então ele disse que ele era indigno de desamarrar as sandálias de Jesus. E ali naquela hora, nenhum dos discípulos quis fazer isso. Nenhum dos discípulos quis se levantar para poder desamarrar as sandálias e lavar os pés. Então, o que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus ele pega uma toalha, ele amarra na cintura dele. A gente tem aqui, não sei se dá para ver. A gente tem um vaso e uma bacia, né? Jesus ele se ajoelha e ele começa a lavar os pés de um por um. Agora, vocês imaginem essa cena. Ellen White fala que quando os discípulos chegaram lá, eles não estavam num espírito muito bom. Assim, eles estavam meio todos brigando, quem era melhor, quem era maior. E Jesus estava num espírito de agonia, porque estava chegando o momento da morte dele. E então a gente vê que o clima ali já não era muito bom. E imagina Jesus tendo que se abaixar, se ajoelhar, se humilhar e lavar os pés dos seus discípulos. Ellen White, ela fala... Queria colocar uma citação aqui que eu coloquei. Será que vai? Aí, peraí. Essa. Ellen White fala no livro Desejado de Todas as Nações o seguinte. Acho que não dá para ler muito bem, mas enfim. Diz assim, que essa ação de Jesus de lavar os pés deles abriu os olhos deles. Profunda vergonha e humilhação os possuiu. E eles entenderam a muda repreensão de Jesus e viram-se a si mesmos sobre um aspecto inteiramente novo. Assim exprimiu Cristo seu amor pelos discípulos. O espírito egoísta que os animava encheu-os de pesar. Mas não entrou em discussão com eles a respeito do caso. Deu-lhes, em vez disso, um exemplo que nunca esqueceriam. Jesus, de uma maneira maravilhosa, não levanta e fala: gente, é sério? Vocês vão deixar eu, o mestre de vocês, lavar os pés de vocês? Ele simplesmente levanta e começa a lavar os pés deles. E assim ele os repreende de uma forma silenciosa. E eles entenderam a mensagem. Só que quando Jesus continua lavando ali o pé, ele está ajoelhado. A Bíblia continua dizendo que quando ele chega para lavar os pés de Pedro, né, o nosso discípulo especial, que tinha um temperamento especial também, ele fala: não, Jesus, você não vai lavar meu pé, não. Imagina que o Senhor vai se humilhar dessa maneira para lavar o meu pé. E Jesus ele fala em João 13. Deixa eu abrir aqui.
ele fala que... Lembrei. Então, Jesus fala assim, agora você não entende o que eu estou fazendo, mas você vai entender depois, porque depois você vai poder ter parte comigo se eu puder lavar os seus pés. E aí Pedro, ele chega e ele fala assim, mas então vamos fazer o seguinte, então você vai lavar minhas mãos, a minha cabeça, vai lavar tudo. Então vamos deixar tudo purificado, porque eu preciso ser purificado. E aqui Jesus nos ensina uma lição. Ele fala o seguinte, ele fala que a pessoa que tomou um banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, menos um, que era Judas, né? Mas aqui, então, ele fala que quando a gente se batiza, era o que ele queria dizer, a gente não precisa ficar se batizando várias vezes para sermos purificados, para termos os nossos pecados lavados. Ele diz aqui, então, que o lava-pés era uma cerimônia especial para a gente se purificar, para nós nos limparmos dos nossos pecados e que não havia necessidade, mais uma vez, de se batizar, de descer as águas da imersão. Que mesmo que durante a nossa caminhada cristã a gente sujasse os nossos pés de novo, era só a gente fazer o lava-pés e lavar os nossos pés. A gente não precisava tomar o banho inteiro novamente. E aí, a história continua dizendo, em João 13:12, que depois de lavar os pés deles, Jesus veste a capa dele novamente e ele retorna ao seu lugar. E aí ele fala assim, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre? E tem razão, porque eu sou o mestre de vocês. E uma vez que eu, seu Senhor e mestre, lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. E eu lhes digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Então, a gente vê Jesus aqui falando para eles, né, o que significava ele ter se ajoelhado e ele ter se humilhado, significava o amor e o serviço que ele tinha por eles. Jesus queria ensinar lições de humildade e lições de serviço. E essas lições deveriam ser observadas pelos discípulos, não só pelos discípulos, como por nós. Então, aqui só para a gente fixar um pouco melhor. Aí. Opa. Oxi. Aí. Aqui no Lava-Pés, então, a gente tem 2 grandes ensinamentos do Senhor. O primeiro deles é a humildade e o serviço. E não tem ninguém melhor para ensinar a gente sobre humildade e serviço que Jesus, né? Ele decide criar o plano de redenção com Deus e com o Espírito Santo lá no céu. E ele desce para cá, ele nasce como um nenê, vive como uma criança, depois passa toda a adolescência e chega à fase adulta. E quando ele começa o ministério dele, tudo que ele encontra é rejeição. Sendo que ele veio aqui para pagar uma dívida que nem era dele. E até curioso, eu descobri esses dias que o Tiago, que escreveu a Bíblia, o livro da Bíblia, era irmão de Jesus, muito provavelmente. E a Bíblia, e alguns versículos da Bíblia contam que Tiago só acreditou em Jesus, o irmão dele, depois que ele ressuscitou e ele veio e conversou e apareceu para Tiago. Então imagina, até os irmãos de Jesus rejeitaram ele, nem a própria família aceitou ele. Então se tem alguém que sabe de humilhação e rejeição, é Jesus. E depois de todas essas dificuldades que ele viveu, no final ele ainda foi crucificado injustamente, como se ele fosse o pior ladrão, o pior bandido, a pior pessoa da época. E mesmo assim, ele continua trazendo lições de amor e serviço para a gente, durante as histórias que a gente vai lendo na Bíblia sobre ele. E eu queria te convidar a ler Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 diz o seguinte: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus.
Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, até a morte e morte de cruz. Então, aqui a gente lê, né, um pouquinho sobre isso que eu estava falando, que mesmo Jesus sendo Deus, ele se humilhou, ele se tornou como um escravo, e esse é o caminho que a gente tem que seguir. A gente tem que ser humilde e a gente tem que trabalhar em serviço e em amor uns pelos outros. E muitas vezes a gente acha que a gente é melhor que os outros, que a gente é superior que os outros. E se Jesus veio aqui e se humilhou e serviu, a gente também consegue fazer, né? Então essa foi a primeira lição que Deus nos ensinou no Lava Pés. Foi sobre humildade e serviço. A segunda lição, que a gente já falou um pouquinho, é sobre purificação e perdão. E não apenas quando nós fazemos a cerimônia do lava-pés, mas todos os dias a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas coisas que a gente deixa de fazer. Então, essa é outra lição que Jesus nos ensinou. Ellen White tem uma citação que diz o seguinte: toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia, estão escritos nos livros do céu com terrível exatidão. Você já imaginou que tem um livro no céu? Que está escrito tudo, tintim por tintim, que a gente faz no dia a dia? Ela continua dizendo que Deus tem um exato catálogo de toda avaliação injusta e todo negócio desonesto. Somos responsáveis não somente pelo que temos feito, mas pelo que deixamos de fazer, por caracteres não desenvolvidos e oportunidades não aproveitadas. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registros, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. Pesado, né? A gente pensar que nós estamos tendo ações, nós estamos cometendo pecados, estamos deixando de fazer coisas que estão tirando o nosso nome do livro da vida. Mas vem a parte boa. Ela continua dizendo o seguinte: por outro lado, todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão aposto ao seu nome, nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo. E verificando estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Ufa, que alegria, né? A gente saber que Deus pode riscar os nossos pecados dos registros do céu para que o nosso nome seja colocado no livro da vida. Mas eu penso muito sobre uma coisa que até a minha mãe às vezes comenta, que é sobre a gente especificar os pecados. Eu não sei, os jovens estão estudando sobre Levíticos, a gente tem estudado muito sobre sacrifícios. A lição dos adultos acho que é diferente da nossa esse semestre, mas a gente tem estudado muito sobre os sacrifícios e sobre como o povo de Israel levava os pecados de maneira específica. Você tinha que chegar e falar o seu pecado para que o sacerdote pudesse impor as mãos no cordeiro e passar os seus pecados para o cordeiro. Então, às vezes eu penso, poxa, será que eu estou pensando especificamente os pecados que eu estou cometendo, as coisas que eu estou deixando de fazer, será que eu estou levando para Deus? A gente não precisa hoje mais fazer sacrifícios, né? Mas a gente tem que sim levar a Deus os nossos pecados, os nossos erros, as coisas que a gente deixa de fazer. Então, isso é uma coisa que às vezes eu não faço muito, sabe? De chegar e parar e pensar, Deus, o que eu fiz hoje? O que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? Me ajuda a melhorar, me ajuda a pecar menos, me ajuda a ser uma cristã melhor. E isso é uma coisa que é muito importante, então, a gente se arrepender dos nossos pecados e levar os nossos pecados a Deus, que é um dos ensinamentos, né, que o Lava Pés nos ensina. E depois que nós levamos os nossos pecados a Deus, a gente tem que lembrar que nós só vamos ser perdoados se a gente perdoar os nossos irmãos também. Mateus 6,14 diz: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Então, quer dizer que a gente só vai experimentar o perdão divino se nós perdoarmos uns aos outros.
que a gente consiga pedir a ajuda de Deus, né, para sondar o nosso coração todos os dias, para a gente poder perceber os nossos erros e para que a gente possa melhorar e assim também perdoar as pessoas que estão ao nosso redor, né, que nos trazem ofensas e que fazem coisas para nós que nos magoam, né, que a gente possa conseguir perdoar essas pessoas. E então, quando a nossa cerimônia do lava-pés termina, eu sei que você está conseguindo imaginar aí a cerimônia do lava-pés. A gente termina a cerimônia do lava-pés, então a gente está purificado. E os nossos pecados foram removidos e a gente está pronto para compartilhar a ceia. Então agora a gente vai para a parte da ceia. Vamos lá. Então, tem 3 coisas que a ceia nos ensina. Uma coisa interessante que eu descobri é que, falando sobre o povo de Israel em relação à Páscoa, quando eles celebraram a Páscoa pela primeira vez, eles estavam celebrando a saída e a libertação do Egito e dos deuses do Egito, né? Eles estavam se liberando daqueles deuses, eles estavam renunciando àqueles deuses. E a ceia do Senhor, ela acontece ali na mesma época da Páscoa e ela comemora a libertação espiritual do povo de Deus também, mas através do sacrifício de Cristo. Agora vem um fato interessante que eu descobri, vendo um vídeo do Rodrigo Silva, que ele é teólogo, né, e arqueologista. Eu descobri que na época que o povo de Israel era escravo no Egito, as batentes das portas, elas tinham escritos pedindo para os deuses do Egito protegerem aquela casa, aquela família. E eu não sei se vocês lembram, mas o Senhor, em sua infinita sabedoria, e Ele adora simbologias, né? Ele pediu para que o sangue do cordeiro que foi usado, né, para a ceia da Páscoa, ele fosse colocado nos batentes das portas lá dos israelitas que estavam sendo escravos no Egito naquela época. Porque quando, na última praga, né, que iria acontecer, quando o anjo da morte passasse, as portas que tivessem os batentes pintados de sangue, os primogênitos não iriam morrer. E as que não tivessem pintadas de sangue, os primogênitos morreriam. E Deus fala em Êxodo 12:12 o seguinte: nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Então não era só sobre as pessoas que estavam ali, né, sobre Faraó, que não estava acreditando, estava endurecendo seu coração. Deus diz aqui que ele ia executar o juízo sobre todos os deuses do Egito. Então, ele queria mostrar que ele era o Senhor e que ele era poderoso. E assim como o povo de Israel, quando eles aceitaram a Páscoa, eles precisavam renunciar ao Egito, pintando as batentes das portas deles e tomando a ceia e vivendo as festividades da Páscoa, para que eles pudessem se libertar dos deuses do Egito e para que eles pudessem voltar para a terra deles. Assim também nós participamos da Santa Ceia e nós precisamos também renunciar ao pecado, para que a gente possa ter uma participação na ceia do Senhor. E aqui é o momento que a gente volta à história de Jesus no lava-pés. Depois de lavar os pés, né, Jesus então iniciou a ceia. E aqui a gente tem o pão sem fermento, né, para a gente ilustrar, para vocês lembrarem. Não é exatamente esse pão que a gente usa aqui, mas é um pão fininho, né? A próxima vez que vocês tiverem, que a gente tiver a Santa Ceia, para a gente lembrar, né, do pão e do vinho e qual vai ser o significado deles agora que a gente já sabe bem certinho o significado do lava-pés e o que Jesus queria dizer para nós. Então, Jesus fala em Lucas 22:15. Se vocês quiserem ler comigo. Então, Lucas 22:15. Diz assim: Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei o vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu
e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Imagine Jesus lá no momento, ele lavou os pés, ele se levantou, ele voltou para a mesa, ele parte o pão, ele divide com os discípulos um pedaço de pão para cada um e eles tomam o cálice. E qual é o significado disso? Jesus já falou um pouquinho aqui no final do versículo. Ele diz que o cálice é a nova aliança, confirmada com o sangue de Jesus. Então, o cálice é o sangue de Jesus. E esse sangue é derramado como sacrifício por vocês. Agora, tem um outro verso que fala um pouquinho mais sobre a ceia, né? O sangue e... Desculpa, o sangue não, né? O suco e o pão. Em João 6,53, Jesus diz que se nós não comemos a carne do Filho e não bebemos o seu sangue, a gente não vai ter vida. Mas quem come a carne e bebe o sangue de Jesus terá a vida eterna. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, quais são as lições que a gente aprende, que a gente entende com o cálice de vinho e com o pão, que significava o corpo do Senhor e o sangue do Senhor? Então, a primeira coisa que a gente vê... Está aparecendo aqui? Aí. Então, a primeira coisa que a gente vê que Jesus quer mostrar para a gente em relação à ceia, está lá no finalzinho do verso que eu acabei de ler, em João 6,53, que diz assim: Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, a primeira lição que a gente tem é a dependência do Senhor. Quando a gente participa da ceia, a gente mostra a nossa dependência. E a gente mostra que, assim como a gente depende da comida física, a gente depende de Deus para a nossa vida espiritual. E mostra também a comunhão que a gente tem que ter com Ele no dia a dia, né? Ele fala sobre permanecer nele. Então, é a comunhão que a gente tem no dia a dia. E essa não é a primeira vez que Jesus fala algo relacionado à comida, né? Jesus disse antes que Ele era o pão da vida. Ele disse que Ele era a água que nos saciaria para sempre. Ele disse que Ele era a videira que nos sustentaria. Então, aqui a gente vê a nossa dependência do Senhor. Quando a gente compartilha da ceia, a gente mostra que a gente depende dEle para o alimento espiritual, assim como a gente depende hoje para o nosso alimento físico. A segunda lição que a gente tem é a lembrança da nova aliança. O corpo e o sangue de Cristo nos lembram do sacrifício que Ele fez por nós na cruz, né? E como, pela graça, a nossa dívida foi paga. Ele pagou a dívida que não era dele, e Ele pagou no nosso lugar. Quero compartilhar com vocês mais uma citação de Ellen White que diz o seguinte: Ao recebermos o pão e o vinho, simbolizando o corpo partido de Cristo e seu sangue derramado, unimos-nos pela imaginação à cena da comunhão do cenáculo. Afigura-se nos estar atravessando o jardim consagrado pela agonia daquele que levou sobre si os pecados do mundo. Testemunhamos a luta mediante a qual foi obtida nossa reconciliação com Deus. Cristo crucificado apresenta-se entre nós. Contemplando o crucificado Redentor, compreendemos mais plenamente a magnitude e o significado do sacrifício feito pela majestade do céu. O plano da salvação glorifica-se aos nossos olhos, e a ideia do Calvário desperta vivas e sagradas emoções em nossa alma. No coração e nos lábios, achar-se-ão louvores a Deus e ao Cordeiro, pois o orgulho e o culto de si mesmo não podem crescer na alma que conserva, sempre vivas na memória, as cenas do Calvário. Então, Ellen White diz aqui que quando a gente olhar para o vinho e quando a gente olhar para o pão, o que a gente tem que lembrar é do corpo de Jesus no Calvário e do sangue dele que foi derramado para pagar o preço pelo nosso pecado. A última lição que Jesus nos ensinou, falando da ceia, é o anseio pela segunda vinda dele.
Eu não sei se vocês já prestaram atenção, talvez sim, mas eu não tinha prestado tanta atenção numa frase que Jesus fala. Ali no finalzinho de Lucas 22, no versículo 16, ele fala que ele não ia voltar a comer e nem a beber desta ceia até que ela se cumprisse no reino de Deus. Você já parou para pensar quão proféticas são essas palavras? Você já imaginou como é que vai ser esse banquete? Porque ele disse que era a última vez que ele ia comer esse banquete até que ele tomasse esse banquete no céu. Eu fico pensando, né? Eu gosto de imaginar bastante as coisas. Eu penso o seguinte: será que lá no céu esse banquete vai ter uma mesa de ouro? Será que vai ter um teto de flores, tipo aqueles de casamento, que a gente vê aqueles casamentos chiques, cheios de flores no teto? Será que vai ter balões dourados? Será que vai ter anjos cantando uma melodia, uma harmonia maravilhosa? Será que vai ter uma mesa posta bem bonita, quem gosta de mesa posta? Eu não sei o que vai ter, mas eu sei que vai ter amigos, vai ter familiares nossos sentando na mesa, conversando. Mas o que mais me encanta pensar é essa imagem aqui. É ver Jesus sentado lá na ponta da mesa, olhando para mim e olhando para você, e dizendo num olhar só: nós vencemos, filha, nós vencemos, filho, e agora a gente está pronto para celebrar a festa que eu preparei para vocês, a ceia que eu preparei para vocês, sabe? Um banquete para que a gente possa começar uma vida sem pecado, uma vida sem morte, uma vida sem dor. Uma festa para comemorar a vitória de Deus e dos seus filhos sobre toda a maldade do mundo. Ai, como eu anseio por este dia. E eu imagino que você também. Vai ser um dos dias mais lindos das nossas vidas. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que se preparar. E enquanto vocês escutam essa canção tão linda que a gente vai escutar agora, eu quero que você entregue sua vida a Deus, que você entregue as suas fraquezas, os seus tropeços, os seus pecados, porque Deus quer te perdoar, Ele quer te transformar e Ele quer te levar ao banquete que Ele tem preparado com todo carinho para você. Está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como um rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa preparada. Ele diz: eu não
posso celebrar. Ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Ainda falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Vamos orar. Bondoso Pai, nós sabemos que o Senhor voltou aos céus, o Senhor ressuscitou, mas o Senhor ainda não pode celebrar o banquete, porque o Senhor está nos esperando, Pai. E que nós possamos nos lembrar todos os dias que esse banquete nos espera, mas especialmente a próxima vez que nós participarmos de um ritual tão especial como a Santa Ceia, o lava-pés, Pai, que nós possamos lembrar das lições que o Senhor deixou para nós. Que possamos buscar a cada dia, Pai, estar mais perto de Ti, para que nós possamos estar na Sua mesa, Pai, no dia que o Senhor voltar para nos buscar. Que nós possamos compartilhar esse momento tão especial, Pai. Coloca essa vontade no nosso coração de estar mais perto de Ti e de nos entregarmos e meditarmos todos os dias, Pai, nesse dia tão especial. Te pedimos que o Senhor esteja conosco durante essa semana e que Tu derrame o Santo Espírito sobre nós, Pai. É isso que te pedimos no Seu santo nome. Amém. Olá, não saia daí não, viu? Muito bom que você esteve participando conosco desse culto de adoração a Deus. Ficamos muito felizes com isso, com a sua participação. Veja, eu quero fazer um convite para você. Se você quiser se aperfeiçoar mais em estudar a palavra do Senhor, conhecer mais do Jesus, dos ensinamentos bíblicos, nós temos para oferecer para você diversos estudos bíblicos. Tem estudos sobre o Apocalipse, sobre santuário, sobre os demais ensinos de Jesus, enfim, perguntas e respostas na Bíblia. Se você quiser conhecer mais, quiser estudar a Bíblia conosco, temos diversos instrutores bíblicos, não importa se você é aqui de Curitiba, ou de fora do país, ou em outro estado do nosso país, solicite o seu estudo bíblico. Temos classes bíblicas que fazemos online também, e você pode participar onde quer que você esteja. Basta você acessar o link que aparece na sua tela ou o link na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro.